Será que ele vai ser o prefeito, vai estar presente na prefeitura ou vai estar ausente como esteve da Assembleia? Papo reto. Hoje o contrato é ilegal. Pessoas que cometem alguma ilegalidade são responsabilizadas, são punidas na sua vida. As empresas estão sendo premiadas. Não é o desenho de secretaria, o BH Trans que vai fazer a diferença. Na verdade, eu acho que esse tema foi uma verdadeira cortina de fumaça. Votar na gente é garantir que Belo Horizonte vai ter muito mais investimento do governo federal. É um meio fiasco, né? A vinda do Bolsonaro, assim, um evento do Engler esvaziado. A presença da prefeitura é muito importante, inclusive para a gente mandar embora essas mineradoras. O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Olá, muito bom dia para você que tá ligado aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Brahim. Bom dia para você, Guilherme. Olá, Thalita, um ótimo dia a você, aos ouvintes e espectadores dos canais de O Tempo. Continuando a nossa série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte, a entrevistada de hoje é a deputada estadual Bela Gonçalves, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Cientista política e doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais e ex-assessora parlamentar. Em 2016 foi a terceira mais votada da Federação PSOL-PCdoB, ficando como primeira suplente para a vereadora. 2 anos depois, assumiu o posto de vereadora pela mesma coligação. Bela Gonçalves foi reeleita vereadora em 2020 com 6 mil votos. Já em 2022, foi eleita deputada estadual com 43 mil votos. Agora é candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte ao lado de Rogério Correia, do PT, com a coligação BH da Esperança. Deputada e candidata, bom dia, seja bem-vinda, inclusive ao nosso novo estúdio aqui da FM Tempo, como vai? Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita. Bom dia. Tá muito bonito, viu, o novo estúdio? Obrigada. Mas é para uma ocasião importante, né? O debate da democracia. Tem a possibilidade da gente trazer aos nossos ouvintes e eleitores a possibilidade de escrutinar um pouco mais aqui os candidatos que passam por aqui. Então quero começar a nossa conversa tratando sobre políticas voltadas para educação e educação infantil. A senhora está propondo no seu plano de governo com Rogério Correia 2 pontos que eu gostaria de algum detalhe adicional. Viabilidade de creches noturnas para crianças de até 6 anos e ampliação do número de matrículas em escolas de tempo integral. Qual é o diagnóstico que se tem da campanha de vocês sobre a possibilidade disso acontecer? Precisa de contratar mais servidores para isso acontecer? Se sim, qual é o dispêndio, qual é o gasto, qual é o número de volume de servidores que seria necessário para ampliar para um turno importante que seria o da noite? A gente tem uma equipe da educação. Eu acho que a chapa mais representativa da educação é a nossa. Tanto pela trajetória do PT, do PSOL, na atuação junto com professoras e professores. O próprio Rogério é professor. Nós temos no germen do PSOL também a construção dos professores do nosso partido. E essa equipe está trabalhando nos detalhes técnicos da proposta. Mas a nossa ideia é que toda criança tenha creche em tempo integral. Porque a gente tinha creche em tempo integral com falta de vagas em Belo Horizonte. Alguns anos atrás, a prefeitura falou, vou universalizar as vagas, mas não abriu concurso, não construiu novas creches, não ampliou o conveniamento. Com isso, você fez com que o tempo ficasse reduzido, o que não resolve o problema de ninguém. É ruim para a criança, mas é em especial ruim para os pais. E aí, em especial as mães, né? Vamos lá, nossa sociedade não distribui da forma mais equitativa o cuidado com os filhos. Então, são as mulheres as mais prejudicadas por uma ausência de creche em tempo integral. Então, nós vamos garantir essa creche em tempo integral construindo novas EMEIs, isso sem dúvidas, fazendo novos concursos públicos, mas também trabalhando com a comunidade, em parcerias público-populares, que são também o projeto das creches conveniadas, né? A gente não está preocupado com quanto que isso vai gastar para a prefeitura, isso é investimento no futuro da nossa cidade. É uma prioridade muito maior do que o volume de subsídio que hoje é colocado no transporte, por exemplo, ou o volume de recursos que é utilizado em publicidade, propaganda para a prefeitura. Se a gente cortar um pouquinho ali,
a gente consegue priorizar isso para o futuro das crianças de Belo Horizonte e também para o bem-estar dos pais, sobretudo das mulheres. Teria uma opção de então ter que cortar custos em outras áreas, Bela, e ao invés disso, por exemplo, reorganizar o modelo de educação que tem hoje na cidade? Eu acho que sim, mas os custos que têm que ser cortados não são da educação nem da saúde, né? A gente tem que perceber essas duas áreas enquanto áreas que têm que expandir o volume de investimento, não reduzir. Eu vejo que hoje custos de publicidade da prefeitura têm condições de ser reduzidos e a gente tem que fazer uma discussão mais profunda sobre um sistema de financiamento do transporte, em parceria, inclusive, com o governo federal, para que a gente não continue jogando bilhões de reais, que é o que a gente está jogando, mais de 1 bilhão já jogamos, dentro de um sistema que não está produzindo melhor mobilidade urbana para as pessoas. Educação vai ser a prioridade máxima do nosso governo. BH vai ser uma capital educadora, uma capital alfabetizadora. Importante falar também das creches em período noturno. Não são muitas, a gente precisa começar com alguns pilotos. Nós temos mães e pais que trabalham no período noturno e que têm dificuldade de deixar seus filhos. Isso é importante que a gente tenha um espaço coruja. A Marielle Franco, inclusive, fez esse projeto de lei quando eu era vereadora do Rio de Janeiro. E é uma busca minha, essa foi uma proposta minha para o plano de governo, que a gente pudesse ter também espaços para as crianças descansarem, se alimentarem no período noturno, porque isso vai garantir mais segurança para elas. E aí segurança em todos os sentidos, sabe? Segurança alimentar, segurança de diversas formas de violência e segurança também em relação aos pais que precisam trabalhar no período noturno. Isso é outra questão muito importante. Pois não, candidata. A senhora mencionou transporte público em meio à sua primeira fala e eu queria aproveitar para tratarmos desse tema também. A senhora foi uma das parlamentares que certamente mais tratou desse assunto nos últimos 3 anos na Prefeitura de Belo Horizonte, pedindo inclusive a suspensão, acionando outros órgãos para além da Câmara Municipal, para além de comissão parlamentar de inquérito. Sob a sua gestão e de Rogério Correia se eleitos, a ideia é de fazer uma suspensão do contrato para antes de chegar até 2028 e do ponto de vista operacional, já foi desenhado como a Prefeitura poderia assumir essa operação, ela teria que contratar ônibus de outras empresas, fazer o que exatamente para conseguir suspender os contratos atuais e ainda assim ter uma operação de ônibus funcionando no dia seguinte, né, no dia após? Não, perfeita essa pergunta. Assim, papo reto. Hoje o contrato é ilegal. Já foi reconhecido como ilegal pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, foi reconhecido como ilegal pela Controladoria e foi reconhecido como ilegal até pela Prefeitura, no processo judicial que tramita hoje sobre a formação de cartel e outras caducidades do contrato. Só que a Prefeitura fala, não, ele é ilegal, mas eu preciso que ele seja mantido. A Câmara Municipal teria condição de colocar em votação um projeto de resolução para sustar esse contrato. O presidente não deixa isso tramitar e hoje ele é candidato. Também, é importante dizer e colocar aqui os pingos nos is. Hoje a única candidatura que está falando de antecipação do novo contrato somos nós. Por quê? Porque nós não achamos que a população merece ficar com transporte caro, subsidiado da forma como está sendo, de péssima qualidade e que não passa na hora por até 2028. Isso é uma penúria para a população, isso não pode ser feito. Então, a partir do primeiro dia, nós vamos criar um comitê para escutar todos. Transporte convencional, suplementar, usuários, fazer uma coisa bastante democrática com especialistas para a gente já remodelar uma transição de contrato. Claro que nós vamos poder romper e no dia seguinte não tem ônibus na rua. A gente vai ter que fazer um remodelamento para que esse contrato novo possa operar. E aí a gente pode reduzir custos operativos do sistema, garantindo, por exemplo, as garagens públicas. Hoje as garagens são das empresas e elas dizem que as garagens custam o quanto que elas querem. Isso vira o preço da tarifa. Se a garagem for pública, a gente tem um controle maior na redução do preço da tarifa. Isso é melhor que subsídio. A gente tem terreno público para fazer garagem pública. Nós temos como retomar o controle sobre a bilhetagem, a remuneração do sistema. A empresa não está cumprindo o quadro de horário, não vai receber. Um avanço foi a remuneração por quilômetro rodado. Eu acho que isso foi muito bom, sabe, Thalita? Mas eu acho que a gente vai ter que ampliar o controle social. A gente precisa compreender que o transporte público, ele é público. E que as empresas que são parceiras, as concessionárias, elas precisam andar na linha. Nós vamos fazer isso acontecer.
Eu quero continuar nesse ponto do transporte público, que a senhora citou uma questão importante em relação à Câmara, em relação à Prefeitura. Sim. A Prefeitura reconhece que o contrato não é o viável e que a Câmara não toma atitude, deixando, por exemplo, abrir aí um inquérito, enfim. Por quê? Se durante algum tempo, ou durante muito tempo, esse foi o grande embate entre a atual Câmara de BH e a atual Prefeitura? Pois é, eu gostaria de fazer essa pergunta mesmo aos outros candidatos, em especial ao presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, porque é fato que nós fizemos um processo de CPI forte, robusta, ela virou uma ação civil pública e depois que a ação civil pública tramita na Justiça, ninguém comenta a conclusão da própria Justiça, que é a ilegalidade do contrato. Gente, se é ilegal, precisa acabar. Sabe, assim, vamos pensar as pessoas. As pessoas que cometem alguma ilegalidade são responsabilizadas, são punidas na sua vida. As empresas estão sendo premiadas com mais de R$1 bilhão em subsídios. Alguma coisa aí tem, alguma coisa aí me cheira mal. O modelo de fiscalização foi, pelo menos, aventado pelo atual prefeito Fuad Noman, que desde o início do ano adotou uma postura mais rígida, de dizer, olha, tolerância zero com as empresas de ônibus. Mas a gente já ouviu essa mesma postura do ex-prefeito Alexandre Calil, ao dizer que ia romper os contratos, que as empresas iam pagar multas e coisas dessa natureza. E depois o que se via era um cenário de dizer, as empresas vão para a justiça e as coisas nunca são resolvidas. Eu queria perguntar para a senhora do ponto de vista de fiscalização e de atualização desse modelo. Que parece ser um beco sem saída. Todo mundo diz que vai fiscalizar, que vai cobrar as empresas, porém não parece ter mecanismos muito efetivos para isso. Como é que será, via a sua campanha, se eleitos forem, numa eventual prefeitura de Belo Horizonte? Faz fiscalização como? Então, essa questão é muito importante, porque todo mundo fala, é tolerância zero, eu não vou permitir essas empresas. As empresas, elas não pagam as multas que levam da prefeitura. E mais, isso poderia levar à caducidade do contrato. Se as empresas estão desrespeitando o contrato sistematicamente, não só ele é ilegal na sua origem, mas ele está sendo desrespeitado sistematicamente, você deveria colocar em xeque a caducidade do contrato e chamar outras empresas mais responsáveis para operar o transporte em Belo Horizonte. Essa é uma questão muito séria. A gente precisa de contratos com menor duração. A gente precisa aumentar o controle público, porque aí a fiscalização ela pode ser a não remuneração. Sabe, pelo serviço. Você não me prestou o serviço, eu não vou te remunerar. A gente mantém as empresas em rédea curta, porque não adianta aplicar uma multa que a empresa não vai pagar. A sua campanha menciona no plano de governo especificamente um órgão gestor forte para fazer a gestão de transporte coletivo. É a criação de um novo órgão, é tirar isso da Secretaria de Mobilidade para onde será destinado e onde hoje funciona, porque a BH Trans também está com prazo para acabar. Como é que isso vai funcionar? Olha, na verdade, a questão do desenho institucional, nesse caso, o que nos importa é que a gente amplie a participação da população na discussão sobre o transporte. Então, forte para a gente é forte que mantém as empresas em rédea curta. Pode ser a atual Secretaria de Mobilidade, não é o desenho de secretaria, o BH Trans que vai fazer a diferença. Na verdade, eu acho que esse tema foi uma verdadeira cortina de fumaça que foi feita na Câmara. Qual que é a solução para a máfia do transporte? Acabar com a BH Trans. O problema está aí, não se resolveu. Né? Então, acredito que a Secretaria de Mobilidade ela vai conseguir operar. Agora a gente precisa reativar os conselhos. O Conselho de Mobilidade Urbana ele precisa operar de forma atuante e inclusive incidir sobre aspectos como a decisão sobre o preço da tarifa. E a gente precisa também ativar de forma mais potente os CRTTs. Hoje eles funcionam, mas a comunidade consegue discutir firulas, assim, uma pequena coisa do trajeto. Eu acho que os CRTTs são estruturas potentes que podem debater soluções para a mobilidade. Lembrando que mobilidade é ônibus, mas é também a expansão do metrô, que já está em caixa o recurso para a empresa. Fazer essa expansão, nós vamos fiscalizar e olhar de perto se ela vai fazer. Se isso não acontecer, nós vamos incidir via governo federal também. Junto à prefeitura, porque a remuneração foi do governo federal para a expansão do metrô. Nós queremos integrar os sistemas de bicicleta, estamos propondo a realização dos 400 quilômetros de ciclovia que estão previstos. Então a mobilidade ela é complexa e ela envolve também obras de infraestrutura para desafogar o trânsito. Em especial em relação ao anel rodoviário, nós queremos fazer novas alças e contribuir para poder pensar como que a gente reduz as mortes no anel rodoviário, com mais passarelas, com a retomada de um programa de reassentamento daquelas famílias que estão em situação de risco.
A gente precisa pensar a mobilidade de uma forma completa e complexa. E isso não pode ser perpassado por interesses privados, como tem sido hoje. Eu queria trocar de assunto com a senhora, candidata, porque para a gente poder falar de fato sobre a política, sobre intenção de voto, sobre o desenho que tem se desenhado. A pesquisa Datatempo, divulgada ontem, revelou mais uma vez que o candidato Mauro Tramonte está liderando ali em primeiro lugar. Segundo lugar, ainda uma indecisão, mas tudo indica um segundo turno na capital mineira. É o cenário que vocês estavam esperando ou que vocês estavam construindo? Porque a gente tem essa liderança de Mauro Tramonte já há algumas semanas, já há algum tempo. O que a chapa Bela e Rogério Corrêa têm feito para garantir estar no segundo turno? Olha, eu acho que a presença do Tramonte hoje em primeiro lugar tem muito a ver com o tempo que ele passou enquanto apresentador de televisão se comunicando com as pessoas. Não necessariamente ele vai ser a opção de voto final de todo mundo. Eu acredito que a gente está com grandes chances de estar no segundo turno, colocando a questão central de que nós somos aqueles que vão representar o serviço público de qualidade, saúde, educação, de que nós vamos representar um novo marco de atenção às periferias, de que nós vamos ser também o braço do governo federal aqui. Votar na gente é garantir que Belo Horizonte vai ter muito mais investimento do governo federal. Para voltar à questão dos ônibus, né? Foram enviados 100 ônibus elétricos para Belo Horizonte. A gente quer trocar toda a frota com parceria do governo federal. Nós queremos retomar a urbanização de vilas e favelas, garantindo melhor bem-estar para os moradores das periferias. Essa é a nossa chapa. E eu acredito que com a campanha em curso, estamos rodando muitos territórios, conversando com muitas pessoas, nós estaremos no segundo turno. Ainda fazendo uma análise sobre este primeiro turno e sobre as posições desse segundo bloco de candidatos, havia lá atrás uma posição, já foi vocalizada pela senhora e por outros candidatos do campo progressista, era não termos uma candidatura de direita, não temos a candidatura especificamente de Bruno Engler num segundo turno ou vencendo na cidade. Esse ainda é o plano principal? A gente tem um pluralismo de candidaturas e agora a gente precisa descortinar quem é quem. Vamos lá, Mauro Tramonte. Mauro Tramonte é um apresentador de TV que pouco comparecia na Assembleia Legislativa. Ele, inclusive, eu tenho uma preocupação, né? Será que ele vai ser o prefeito, vai estar presente na prefeitura ou vai estar ausente como esteve da Assembleia? Vamos lembrar que a primeira votação que ele teve para deputado foi estrondosa e ele caiu em mais de 3 vezes a votação dele, justamente porque as pessoas falaram: nossa, eu votei nele, depois ele sumiu. Essa é uma sensação muito ruim. Ainda mais quando a gente sabe que está por trás da candidatura dele a gestão hoje do governador Zema, que está impondo para Minas Gerais um arroxo de serviços públicos, privatizações e desinvestimentos. Eu acredito que quando as pessoas se derem conta de que o Tramonte vai avançar com privatização de escolas, com a privatização da saúde, com desinvestimento nas periferias, alegando que Belo Horizonte não tem condições, isso vai reduzir a sua intenção de voto. O pluralismo de candidaturas, ele é democrático. E eu vejo que hoje a gente não tem uma polarização clara entre 2 únicas candidaturas, como acontece em outras cidades. O cenário em Belo Horizonte está aberto, mas a gente está muito confiante de que estaremos no segundo turno e vamos ganhar essa eleição. Nós tivemos a presença na semana passada do ex-presidente Jair Bolsonaro na região metropolitana e também na capital mineira. Está prevista a vinda do presidente Lula? É importante para vocês? Com certeza. É um meio fiasco, né? A vinda do Bolsonaro, assim, um evento Engler esvaziado. Não parece que teve muita ressonância. Bolsonaro, assim, numa altura dessa, devia estar até preso. Se a justiça brasileira fosse mais célere, Bolsonaro, numa altura dessa, não estaria nem circulando por aí, fazendo campanha. Ele atentou contra a democracia. Se, inclusive, os atentados do 8 de janeiro tivessem avançado, a gente não teria sequer eleições esse ano. A gente não estaria sentado nessa sala discutindo as eleições desse ano. Então, eu acredito que o povo brasileiro abriu seus olhos e não quer saber de bolsonarismo, sabe? De negacionismo, de antivacina, desse discurso violento mais. E acho que um retrato disso foi a inexpressividade da passagem dele aqui por Belo Horizonte. Ao contrário, o presidente Lula é muito bem-vindo. Ele já veio aqui em Belo Horizonte conosco várias vezes e veio anunciar obra, veio anunciar investimento. A gente está trazendo mais de 300 milhões, gente, para as periferias,
com, por exemplo, a urbanização das ocupações da Isidora, que foi algo que eu articulei, mais de 100 ônibus elétricos para Belo Horizonte, uma solução para a 381, que também reflete sobre Belo Horizonte. A gente tem um governo retomando investimentos de verdade em moradia com o programa Minha Casa Minha Vida, fez a cessão do aeroporto Carlos Prates, foi o Lula ser eleito que os caminhos se abriram para Belo Horizonte. Então ele é muito bem-vindo e muito necessário na nossa campanha. Está prevista a vinda dele, mas ainda não tem data definida. Eu queria lhe perguntar também, candidata, sobre um outro ponto importantíssimo, acho que para Belo Horizonte, para juntar meio ambiente e gestão de resíduos sólidos. A senhora propõe na sua campanha com o Rogério Correia implementar uma política municipal de pagamento de serviços ambientais. Isso está muito bem consolidado em outros estados quando se trata da preservação de algumas áreas verdes. Então, produtores rurais, por exemplo, que de alguma maneira são remunerados por manterem melhores condições de preservação, de replantio, de reflorestamento. Como é que isso se daria na capital? Para implantar de que maneira, com que público específico, para tratar de gestão de resíduos sólidos, para fazer reciclagem? Queria que a senhora explicasse um pouco mais. BH precisa voltar a ser uma cidade jardim e não uma cidade esfumaçada, uma cidade tomada por uma nuvem de poeira, sabe? E de fuligem, de incêndios que aconteceram em Minas Gerais, inclusive responsabilidade do governo, viu? Que desmontou o programa de prevenção de incêndios e não aplicou nem 4% do orçamento previsto para prevenção esse ano. Belo Horizonte, para voltar a ser uma cidade jardim, uma cidade de fato amiga do meio ambiente, precisa de programas de cuidado com os rios e as nascentes, com as áreas verdes. A gente tem que proteger todas, por isso vamos criar 10 novos parques em Belo Horizonte e a gente precisa tratar de uma forma cuidadosa a gestão de resíduos. E aí, em especial, o pagamento por serviços ambientais com a parceria de catadores e catadoras vai gerar muito emprego mesmo. Hoje, 90 bairros de Belo Horizonte só têm coleta seletiva e mesmo assim não na sua totalidade. Com a abertura de mais cooperativas em todas as regionais, hoje nós temos 5, precisamos de pelo menos mais 4. Pagamento pelo serviço prestado tanto na coleta como na triagem do material. Garantia de acordos com os catadores autônomos, a gente pode ter uma Belo Horizonte lixo zero. Imagina que coisa bonita. Economizar dinheiro que vai hoje para a empresa de aterro sanitário, que está destruindo o meio ambiente, e garantir que Belo Horizonte a gente tem uma consciência ambiental em relação ao resíduo muito mais avançada. As áreas verdes precisam ser expandidas. Nós vamos criar o Parque Nacional da Serra do Curral. Isso já está avançadíssimo, o diálogo com o governo federal, mas a presença da prefeitura é muito importante, inclusive para a gente mandar embora essas mineradoras. Porque assim, não é possível, sabe? O Ministério Público vai lá, a Polícia Federal vai lá, os caras continuam operando. Até quando isso vai acontecer? Está faltando pulso firme da Prefeitura de Belo Horizonte também para lidar com a mineração na Serra do Curral. Nós vamos criar um parque lá. Nós vamos também criar, já está em conta inclusive, o Parque Ciliar do Ribeirão Onça. A Cachoeira do Onça é um patrimônio maravilhoso da nossa cidade. O objetivo de nadar, brincar e pescar hoje está mais perto, porque o governo federal mandou 290 milhões para a gente fazer dali um parque ciliar. E aí vai ser bom demais, porque imagina, na periferia de Belo Horizonte, uma experiência de como a comunidade pode conviver com o rio. E a gente pode fazer isso com mais rios, prevenindo enchentes, prevenindo desastres ambientais que têm tanto afetado a nossa população. Nós estamos caminhando já para o fim aqui da nossa sabatina, candidata, mas eu queria falar sobre moradores de rua. É um assunto que a gente tem falado, nós falamos com todos os candidatos que participaram aqui e a gente tem falado também com os vices, afinal de contas tem ganhado cada vez mais notoriedade esse assunto Brasil afora. O que a gente precisa hoje para que Belo Horizonte tenha uma cidade que funcione recebendo e também ampliando a assistência para aquelas pessoas que hoje estão em situação de rua? Maravilhosa pergunta, Thalita. Eu sou coordenadora hoje da Frente Estadual em Defesa da População em Situação de Rua. Tenho uma amizade, inclusive, com várias pessoas que estiveram com trajetória de vida nas ruas, né? E a gente sabe que a gente só soluciona o problema com essas pessoas, a partir de uma política de acolhimento. Não adianta falar que vai mandar para outra cidade, que vai sumir. Isso não existe. Os ouvintes precisam compreender que Belo Horizonte hoje tem mais de 13 mil pessoas em situação de rua e 1.000 vagas nos abrigos municipais. Então, se a pessoa está na porta da sua casa, na porta da sua loja, não é por escolha dela. Ninguém está na rua porque quer.
Ontem se despediu de nós na Assembleia Macaé Evaristo, que vai ser nossa ministra dos Direitos Humanos. E um compromisso dela é nos ajudar a construir uma política robusta para lidar com a população em situação de rua em Belo Horizonte. Isso significa garantir, sobretudo, moradia em primeiro lugar. Porque se a gente consegue garantir moradia, condições de trabalho para essas pessoas, acolhimento em saúde mental, a gente constrói com elas uma saída dessa trajetória das ruas. Ninguém mora nas ruas. As pessoas estão nessa condição por um abandono sistemático do Estado. Se a gente acolhe elas, cuida de uma solução para a cidade com elas, a gente vai com certeza ter uma Belo Horizonte diferente, de igualdade social. A senhora vê alguma prioridade necessária para alguma região específica para iniciar essa atuação? Eu vou mencionar uma, por exemplo. Hoje ela é muito visivelmente a Lagoinha, por exemplo. Precisa ser uma espécie de, a palavra não seja talvez a mais adequada, mas de laboratório para experiências específicas de retirada de moradores? A gente tem que descentralizar as políticas e garantir que elas estejam em toda a cidade, porque em toda a cidade tem pessoas em situação de rua. Você tem focos no Barreiro, você tem focos na região norte, e é importante que essa política não esteja centralizada num lugar só. Até porque isso nos ajuda a resolver o problema, né? Agora, de fato, a gente precisa de uma intervenção mais robusta ali na Lagoinha. E isso se faz com 3 aspectos. Primeiro, abordagem de rua e cuidado de saúde mental. Muitas vezes as pessoas que estão ali com uso abusivo de álcool e outras drogas, elas precisam ser compreendidas enquanto uma questão de saúde pública e cuidadas pelo SUS. A gente precisa também ver quem está lucrando com essa condição das pessoas. Então, fazer um trabalho de inteligência e segurança pública nessa região para que esse fenômeno passe. E precisamos também de garantia dessas políticas de moradia. Então, a abordagem e a insistência no cuidado vão conseguir resolver problemas como os que a gente tem na Lagoinha, no centro da cidade, em especial, mas que estão por toda a cidade. Bela Gonçalves, candidata a vice na chapa de Rogério Corrêa nesta corrida à Prefeitura de Belo Horizonte. Foi a nossa sabatinada de hoje aqui na FM O Tempo. Obrigada, viu, candidata? Volte sempre. Eu agradeço demais. É muito bom estar com vocês. Estou sempre à disposição. Vamos ganhar essa eleição, que a gente está morrendo de vontade de cuidar dessa cidade, de abraçar essa cidade. Obrigado pela sua companhia, mas a semana ainda não acabou. Ainda temos quinta e sexta e tem mais sabatinas aqui em O Tempo. Até mais.